Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Ciência da Emoção. Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos conversar sobre uma dimensão da nossa saúde emocional que tem a ver com a nossa parte biológica, que tem a ver com o nosso corpo, não é? Bem, para quem já acompanhou os nossos vídeos anteriores, já observou lá que quando nós falamos de processos emocionais, nós estamos falando sempre de um sistema maior que está dentro do cérebro, chamado sistema límbico, né, no qual nós temos aí várias glândulas, várias estruturas cerebrais que interagem para formar o que nós chamamos de emoção. Claro que a emoção não está só no sistema límbico, né? Ela afeta outras áreas do cérebro, mas basicamente é aí que ela é processada. Bem, se nós temos um sistema e esse sistema processa as emoções, evidentemente, esse sistema físico, se ele for afetado, automaticamente afetará também o processo emocional. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer agora, mas lidando com isso todo dia e estando com pessoas o tempo todo, vocês vão perceber que não é tão óbvio assim. Que obviedade é essa? A obviedade de que o corpo físico precisa estar bem para que as nossas emoções também estejam. E por que a gente diz isso? Porque nós todos somos frutos do iluminismo, e o iluminismo vem com essa lógica de que nós podemos resolver tudo do ponto de vista racional, né? De que pela razão a gente pode tomar boas decisões, pela razão eu posso conhecer Deus, pela razão eu posso isso, posso aquilo outro. E, na verdade, a razão nada mais é do que um processo bioquímico, assim como acontece com a emoção. E não estando o corpo bem fisiologicamente, biologicamente, também nós não estaremos do ponto de vista racional, nem do ponto de vista emocional. Para ajudar vocês a entender um pouco melhor, eu quero construir aqui uma reflexão. Então, quando os gametas se encontram lá no útero da mãe e formam, né, o que nós vamos chamar de ser humano, ali naquele primeiro momento, nada mais é do que um conjunto de células, né, que não são nem especializadas ainda, são células que, com o passar do tempo, 2 viram 4, que viram 8, que viram 16 e 32 e assim sucessivamente, até que essa estrutura que parece uma bolinha, literalmente, ela ganha uma especialização, ou seja, ela passa a formar uma estrutura. E mais ou menos lá pelo 21º, 22º dia de gestação, a mãe nem sabe que está grávida ainda, se forma dentro do útero da mãe uma estrutura chamada tubo neural. Do tubo neural, basicamente, vão surgir estruturas do corpo humano que aí sim vão ser especializadas lá na frente. Uma dessas partes do tubo neural, que é o chamado ectoderma, que é a parte que recobre ali o tubo neural, esta parte vai formar 4 grandes sistemas do corpo que estarão interconectados para sempre. Nós temos o cérebro, nós temos a pele, nós temos o sistema digestivo, né, e nós temos o sistema cardiovascular. Então, esses 4 sistemas, ou principalmente a parte nervosa do sistema cardiovascular, esses sistemas todos, eles estarão interligados. Se um deles entrar em algum tipo de falência, os outros 3 também entrarão. Claro que o corpo funciona como um todo, é evidente que se eu tiver com dor no meu dedão, vai afetar o meu humor e assim por diante. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de afetar diretamente. Mexeu num, mexe no outro automaticamente. Então, o que as pessoas têm feito muito hoje, por exemplo, para trabalhar a questão das suas emoções? As pessoas têm buscado muitos tratamentos alternativos, tratamento psicológico, orientação religiosa, orientação filosófica. E veja, tudo isso realmente contribui muito, né, para o nosso desenvolvimento emocional. Mas às vezes, o que está causando o problema emocional é um processo digestório que não está funcionando bem. As pessoas não estão comendo bem, as pessoas não estão cuidando da sua alimentação, as pessoas não estão cuidando de tomar água o suficiente. Então, às vezes, a gente está olhando numa direção e nós estamos andando em outra. Você veja casos que eu já tive aqui na clínica, por exemplo, que são casos icônicos, assim, né? Uma moça que estava lá com um processo de esquizofrenia
né, adquirida, e ao longo de praticamente 10 anos da vida dela, ela estava passando por situações emocionais de instabilidade, irritação e assim por diante. E aí quando a gente foi fazer a análise, né, do mineralograma, que é um exame que se faz para ver a quantidade de minerais, vitaminas e metais pesados no sangue, essa moça apresentava 50 vezes mais alumínio, né, no cérebro do que o considerado tolerável. Então você veja, o caso dela, ela já tinha passado por psiquiatra, por psicólogo, por uma série de tratamentos alternativos e não tinha resolvido. E aí eu pergunto para você, é este o problema? Não. O problema aqui não é do ponto de vista psicológico. A questão aqui é que a gente precisa olhar também para esse sujeito do ponto de vista biológico. O que ele está comendo, o que ele está fazendo, né? Se ele está dormindo direito. Então todos esses elementos contribuem necessariamente para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente tenha uma boa saúde. Não só física, mas também emocional. Dessa forma, é muito significativo que a gente diga para as pessoas e que ajude as pessoas realmente a perceber que cuidar do seu trato intestinal, cuidar da sua flora intestinal, cuidar da quantidade de fibras que você está ingerindo, a quantidade de toxinas que você está ingerindo, a quantidade de pessoas que hoje eu tenho aqui, por exemplo, com problemas de depressão e ansiedade, por conta do uso excessivo de hidrogenados, chocolate e outras porcarias, do uso excessivo de refrigerantes, que são extremamente devastadores para o processo intestinal, da falta de consumo de frutas, da falta do consumo de verduras, da falta de água durante o dia. É absurdo. Então, é necessário que a gente olhe para este lado da alimentação como uma forma também de equalizar os nossos processos emocionais. Só para vocês terem uma ideia, quase 90% de toda a serotonina, que é um hormônio precursor de um monte de outros hormônios, mas principalmente dos hormônios responsáveis pelo sono, pela felicidade, pela atenção, pelo tesão, pela alegria de viver, né? Quase 90% desse hormônio é produzido no intestino. Se você não tem uma boa qualidade na sua alimentação, automaticamente o seu processo emocional estará afetado também. E uma coisa leva a outra, inevitável. Uma outra questão aqui que a gente sempre coloca no processo de coaching, de regulação emocional e nos processos de orientação emocional que nós temos na clínica é em relação ao sono. Né? Hoje as pessoas estão dormindo muito menos do que os nossos antepassados e a qualidade do nosso sono hoje é muito pior do que a qualidade do sono que os nossos avós tinham. E você imagine, por exemplo, que há milhares de anos nós temos um processo de sono mais ou menos regular e que hoje as pessoas desregularam completamente. As pessoas não têm mais horário para dormir, o relógio biológico está virado uma bagunça, você leva um celular para o quarto para carregar do lado da cabeceira da cama e esta poluição eletromagnética detona a sua qualidade de sono. Nós temos luzes o tempo todo acesas no quarto, nós temos pessoas que não têm horário para levantar. Então, esse tipo de situação afeta necessariamente o processo emocional e uma coisa leva a outra. O físico leva ao psicológico e o psicológico leva ao físico. É uma via de duas mãos. Não é? O sistema nosso físico de limpeza corporal, né? Nós precisamos, na nossa boa alimentação, da reposição de minerais e vitaminas para que o nosso corpo possa fazer a sua limpeza. Nós hoje não temos mais a quantidade de magnésio suficiente, as pessoas não ingerem mais zinco na quantidade, não ingerem mais cromo na quantidade ideal, o sistema imunológico não funciona. Para ajudar o sistema imunológico, o sistema linfático, que é o que faz esta limpeza, que faz esta varredura de lixos que nós temos internamente, ele precisa de movimentação física. Você precisa correr, você tem que andar, você tem que fazer exercício, tem que movimentar os braços, você tem que dar uma volta em volta da quadra da sua casa, você tem que subir mais escadas, descer 2 ou 3 pontos antes do ônibus para você vir andando ao seu trabalho.
qualquer um que esteja brigando contra suas condições físicas estará dando tiro no escuro em relação ao seu processo emocional. As duas coisas andam juntas. Eu, por exemplo, tive aí um período de estabilidade, de muita estabilidade, 8 anos praticamente sem pegar nenhum tipo de doença, nem dor de barriga, nem dor de cabeça, nem gripe, nem nada disso, mas eu estava com todo o meu processo de alimentação e processo físico absolutamente irregular. Por uma questão de estudos aí do doutorado e interação com empresa, família, essa coisa toda, muita coisa, eu acabei abandonando a questão física por 2 ou 3 meses e meu corpo já começou a pedir socorro imediatamente. É uma coisa impressionante. Então, olhar para essas questões físicas é tão importante. Escuta o que eu estou te falando com muito carinho, porque se você escutar o que eu estou te falando e fizer na prática o que eu estou lhe dizendo, você vai observar em você mesmo as mudanças e não vai precisar se estourar tanto atrás de médico, atrás de terapia e um monte de coisa. Cuide da sua parte biológica. Pare de lutar contra isso. Não é porque você está em 2018, que você está numa era mais moderna, que você pode se dar o luxo de ser moderno também do ponto de vista biológico. O seu corpo é pré-histórico. Nós evoluímos enquanto razão, evoluímos enquanto sociedade, mas biologicamente nós somos pré-históricos. Então cuide da sua parte física. Olhe com um pouquinho mais de carinho para a sua alimentação, cuide do seu sono, do seu relógio biológico, cuide da reposição de minerais e proteínas e outras tantas coisas que o corpo precisa e fisicamente faça exercício. Simples assim. Tranquilo? Espero que os conselhos tenham sido de grande valia para vocês e que a gente possa realmente melhorar a nossa vida emocional e a nossa vida biológica. Tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima.